Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Abono salarial PIS/PASEP. Entenda como mudanças para 2026 podem excluir trabalhadores. O governo federal liberou um novo lote do abono salarial PIS/PASEP destinado a trabalhadores que ainda não tinham recebido o benefício por pendências cadastrais ou que solicitaram revisão administrativa. O pagamento já está disponível e pode ser sacado conforme o canal do benefício, PIS pela Caixa Econômica Federal e PASEP pelo Banco do Brasil. O prazo final para retirada neste lote segue o calendário oficial, que vai até 29 de dezembro. Ao todo, serão distribuídos 156,4 milhões de reais para cerca de 152.400 trabalhadores em todo o país, segundo dados oficiais. Mas por que tantos trabalhadores recebem um abono atrasado? Entre os principais motivos para a liberação tardia estão falhas de informação do empregador na RAIS ou E-Social, revisões manuais solicitadas por trabalhadores, casos de duplicidade, inconsistências ou correções enviadas fora do prazo e cruzamentos tardios de dados governamentais. Para 2025, o Ministério do Trabalho e Emprego reservou 30,7 bilhões de reais destinados ao pagamento do PIS/PASEP para aproximadamente 25,8 milhões de trabalhadores que têm direito ao abono salarial. O pagamento para o último grupo, composto por pessoas nascidas em novembro e dezembro, ocorreu em 15 de agosto. No entanto, esse lote complementar foi disponibilizado em 15 de outubro para aqueles cujas informações foram enviadas fora do prazo. Todos os contemplados poderão realizar o saque até 29 de dezembro de 2025. Já o cronograma de pagamentos de 2026 está previsto para ser estabelecido ainda em dezembro deste ano pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o CODEFAT. O abono salarial é um benefício anual de até um salário mínimo pago a trabalhadores de baixa renda que atenderam a critérios estabelecidos por lei. Para ter direito ao saque referente ao ano base 2023, pago em 2025, é necessário estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, ter trabalhado o mínimo de 30 dias em 2023 com carteira assinada ou vínculo equivalente, ter recebido em média até 2 salários mínimos no ano base e ter os dados corretamente informados pelo empregador na RAIS ou E-Social. O valor do abono é proporcional ao número de meses trabalhados. Quem trabalhou o ano completo recebe o valor integral, quem trabalhou menos recebe proporcionalmente. A partir de 2026, uma mudança crítica afetará diretamente o acesso ao benefício. O limite de renda não será mais atrelado automaticamente ao salário mínimo e sim corrigido pela inflação medida pelo INPC. Com isso, o que muda na prática? O salário mínimo costuma ser reajustado acima da inflação, enquanto o INPC tende a subir de forma mais lenta. Isso significa que, com o tempo, mais pessoas poderão ultrapassar o limite de renda, mesmo que seus salários não aumentem significativamente. Trabalhadores que antes se enquadravam com renda de até 2 salários mínimos podem ficar de fora se seus salários crescerem mais que a inflação. Para não perder o benefício por inconsistências ou falta de informação, o governo recomenda conferir regularmente os dados no app Carteira de Trabalho Digital, verificar se o empregador enviou corretamente as informações ao E-Social e manter contratos e olerites organizados para eventual revisão. Especialistas avaliam que essa alteração pode reduzir o número de beneficiários ao longo dos anos e especialmente em períodos de aumento real do salário mínimo. IPHAN divulga portaria e novos procedimentos para intervenções no patrimônio material brasileiro. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, publicou no Diário Oficial da União a Portaria número 289 de 2025, que estabelece novos procedimentos para a autorização de intervenções em bens imóveis e integrados tombados em suas áreas de entorno e em edificações valoradas pertencentes ao antigo acervo da Rede Ferroviária Federal. A norma atualiza a Portaria IPHAN número 420 de 2010 e passa a valer 45 dias após a publicação.
A portaria detalha o trâmite administrativo para solicitações de intervenção, descrevendo como devem ser feitos os pedidos ao IPHAN e de que forma o órgão analisará e deliberará sobre eles. O texto fixa prazos, competências para tomada de decisão e mecanismos de recurso. O documento, porém, não aborda o mérito das intervenções, ou seja, não define se determinadas alterações, como a substituição de janelas de um edifício específico, são permitidas. Esse julgamento permanece a cargo de especialistas caso a caso, seguindo normas técnicas e os valores de preservação definidos nos processos de tombamento ou nos níveis de proteção aplicáveis. A Portaria IPHAN número 289 amplia o escopo das regras de autorização para intervenções e passa a contemplar também os chamados bens valorados, entre eles a Estação Ferroviária Barão de Mauá, no Rio de Janeiro, e a Estação Central do Recife. Antes, a normativa restringia-se a bens edificados tombados e as suas áreas de entorno, deixando de fora o patrimônio ferroviário nacional e outros tipos de bens materiais não edificados, como sítios arqueológicos e monumentos naturais. A nova portaria corrige essas lacunas. O texto também estabelece diretrizes para a elaboração de projetos e propostas de intervenção com o objetivo de assegurar a preservação dos bens protegidos. Entre as novidades estão a inclusão de novas categorias de intervenção, como adaptações para acessibilidade, sistemas de prevenção e combate a incêndio e pânico e demolições, e a reformulação da antiga categoria instalação provisória, agora subdividida em curta, média e longa permanência, cada uma com prazos específicos para protocolo e análise. A norma ainda moderniza os procedimentos administrativos com medidas voltadas à desburocratização, ao aumento da transparência e à ampliação dos serviços digitais oferecidos pelo órgão. Elisa Taveira, coordenadora geral de autorização e fiscalização do IPHAN, explica os benefícios trazidos pelas inovações da Portaria 289. Ela é importante porque ela tem o objetivo de melhor detalhar os procedimentos e ter uma homogeneização da aprovação das superintendências. Ela também traz uma revisão resultante da experiência institucional ao longo dos últimos 15 anos e também tem a necessidade de adequar os procedimentos aos novos marcos legais agora existentes. É importante ressaltar que essa portaria ela foi objeto de consulta pública no ano de 2024, na qual foram enviadas cerca de 570 contribuições, sendo de servidores do IPHAN, profissionais da área e representantes da sociedade civil. Vale ressaltar que as intervenções em bens tombados e valorados e seus respectivos entornos continuam sendo regidas pela Portaria 420 de 2010 até o dia 22 de dezembro de 2025, quando entrará em vigor a Portaria 289. A autorização prévia do IPHAN para intervenções em bens tombados e seus respectivos entornos é regida pelos artigos 17 e 18 do Decreto-Lei nº 25 de 1937. A regulamentação sobre intervenções em bens tombados começou no IPHAN em 1986 com a Portaria número 10. Posteriormente, em 2010, o Instituto publicou a Portaria 420 com o objetivo de detalhar e padronizar procedimentos em todas as superintendências, adequando-as ao marco jurídico trazido pela Constituição Federal de 88. Confira em portalconvênios.com a Portaria 289 de 2025, que entra em vigor no dia 22 de dezembro. Para mais informações sobre patrimônio cultural brasileiro, acesse o site do IPHAN. FPM. União repassou 1,7 bilhão aos municípios na quarta, 22 estão bloqueados. Os municípios brasileiros receberam na quarta-feira, 19 de novembro, o segundo repasse do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, do mês de novembro. Ao todo, as prefeituras partilharam 1 bilhão e 700 milhões de reais. O valor é cerca de 21% maior do que o repassado no mesmo período do ano passado, de 1,4 bilhão. Normalmente, os repasses são feitos nos dias 10, 20 e 30 de cada mês, mas como neste decêndio a data cai em um feriado, a transferência é realizada no primeiro dia útil anterior. O especialista em orçamento público César Lima explica que, por ser um repasse de meio de mês, normalmente o valor vem menor do que nas demais transferências. Porém, esse aumento em relação ao mesmo decêndio de 2024 mostra que há uma tendência de crescimento do FPM, o que deve continuar até o fim deste ano.
Há uma grande chance, a não ser que haja algo muito catastrófico, de que esse ano nós fechemos aí com um resultado positivo bem acima do que foi o ano passado, onde tivemos que ter várias ações aí legislativas a fim de garantir uma perenidade, né, no volume de recursos do FPM. O principal motivo, temos aí uma situação de quase pleno emprego, né, o que impacta diretamente no FPM, pois o imposto de renda é o maior componente hoje do FPM. César Lima também destacou que estamos chegando perto da Black Friday e no próximo mês já deve ter alguns impactos relativos ao Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, outro componente do FPM, uma vez que a demanda pode dar uma subida nesse momento. No nordeste do país, Bahia recebe o maior volume de recursos, com um total superior a 139 milhões de reais. Já na região sul, o destaque vai para o Rio Grande do Sul. Os municípios da unidade da federação vão partilhar um valor acima de 110 milhões. Na região centro-oeste, Goiás se destaca com 56 milhões de reais partilhados entre as cidades do estado. No norte brasileiro, por sua vez, a unidade da federação que receberá a maior quantia é o Pará, com um total de 49 milhões. Já no sudeste, o maior valor será dividido entre os municípios de São Paulo. O total chega a 215 milhões de reais. Até o dia 17 de novembro de 2025, 22 municípios estavam bloqueados para recebimento do FPM. A lista completa pode ser conferida em portalconvênios.com. Para desbloquear o repasse, o gestor público deve identificar o órgão que determinou o congelamento. Em seguida, deve conhecer o motivo e regularizar a situação. Vale lembrar que a Prefeitura não perde os recursos bloqueados de forma definitiva. Eles ficam apenas congelados enquanto as pendências não são regularizadas. Considerado a principal fonte de receita de cerca de 80% dos municípios brasileiros, o FPM é um repasse previsto na Constituição Federal. Os recursos do fundo são formados por 22,5% do que a União arrecada com o imposto de renda e com o IPI. O valor recebido pelos municípios varia de acordo com o número de habitantes e a cada ano passa por uma atualização com base em dados divulgados pelo IBGE. Estados e municípios possuem cerca de 1,8 bilhão de reais aplicados no Banco Master. A crise envolvendo o Banco Master, colocado em liquidação extrajudicial pelo Banco Central após a operação da Polícia Federal, revelou uma ampla exposição dos regimes próprios de previdência RPPS de todo o país aos títulos emitidos pela instituição. Além dos 5 municípios paulistas já identificados, cujos aportes somam 218 milhões de reais, novos dados mostram que ao menos 18 institutos estaduais e municipais investiram em letras financeiras do Master. A dimensão do caso é ainda maior. Segundo reportagem da Folha de São Paulo, os RPPS de estados e municípios possuem cerca de 1,8 bilhão de reais aplicados em títulos sem garantias reais. De acordo com as investigações, o Banco Master emitia letras financeiras e títulos de renda fixa com promessas de remuneração elevada, acima da taxa básica do mercado. A Polícia Federal aponta que o esquema pode ter movimentado cerca de 12 bilhões de reais em operações suspeitas. Além disso, ainda em abril de 2024, o Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo já havia manifestado preocupação junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre o grau de exposição dos institutos previdenciários municipais a esses títulos emitidos pelo banco. Para os municípios citados, tais aplicações representam uma parcela relevante dos fundos de previdência locais. A alta concentração no mesmo emissor e a ausência de garantias reais ampliam o risco de que, em caso de falência ou liquidação, parte significativa do investimento fique comprometida. Os gestores públicos e conselhos previdenciários terão de acompanhar com atenção a evolução dos processos de liquidação e a eventual recuperação de valores. Diante da medida de liquidação extrajudicial, os institutos de previdência municipal podem enfrentar fases de recuperação de valores junto à massa falida ou ao fundo garantidor que venha a ser acionado, mas o processo tende a ser longo e incerto. Cabe aos órgãos de controle estaduais e municipais avaliar se havia diversificação adequada das carteiras e se foram respeitadas as normas de aplicação de recursos públicos previdenciários. Em portalconvênios.com, você confere a tabela com todos os institutos, municípios e estados com aplicações no Banco Master e os respectivos valores aplicados por cada um. Confira também as notas de posicionamento compartilhadas por alguns dos institutos. CPNU 2. Confira os editais de convocação para as próximas fases.
o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, por meio da Escola Nacional de Administração Pública, divulgou em edição extra do Diário Oficial da União, em 14 de novembro, os editais de convocação para as próximas etapas da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado, CPNU-2. Os documentos já estão disponíveis para consulta e apresentam informações detalhadas sobre a realização da prova discursiva, a avaliação de títulos e os procedimentos de verificação de cotas. Cada edital inclui em seu anexo 1 a lista de candidatos convocados para todas as carreiras, identificados pelos respectivos números de inscrição. Os links para acesso a cada um dos editais estão disponíveis em portalconvênios.com. As pessoas candidatas convocadas no edital para a prova discursiva a realizarão nas cidades onde optaram por realizar as provas no momento da inscrição. As provas serão aplicadas na data e no horário prováveis abaixo. Cargos de nível superior, 7 de dezembro de 2025, das 13 às 16 horas. Cargos de nível intermediário, 7 de dezembro de 2025, das 13 às 15 horas. Os locais específicos para a realização das provas discursivas serão informados no cartão de confirmação de inscrição da pessoa candidata no endereço eletrônico conhecimento.fgv.br/cpnu2, na data provável de 1º de dezembro. Já a avaliação de títulos, fase 3 do CPNU-2, de caráter classificatório, será aplicada exclusivamente aos candidatos que disputam cargos ou especialidades, com essa previsão nos anexos dos blocos temáticos do edital ENAP número 114 de 2025 e que alcançaram a pontuação mínima exigida na prova objetiva. Os documentos para análise enviados em imagem ou PDF do original ou cópia autenticada frente e verso deverão ser submetidos em campo específico disponível no endereço eletrônico conhecimento.fgv.br/cpnu2 entre as 14 horas do dia 21 de novembro de 2025 e as 23 horas e 59 minutos do dia 25 de novembro de 2025, conforme o horário oficial de Brasília. Na próxima semana está prevista a publicação de uma retificação no edital geral do CPNU-2 para corrigir as datas dessa etapa no cronograma do concurso. Quanto ao procedimento de caracterização da deficiência, a data, o horário e o link individual de acesso estarão disponíveis para consulta individual também no endereço eletrônico conhecimento.fgv.br/cpnu2, na data provável de 5 de dezembro de 2025, sendo de responsabilidade da pessoa candidata acompanhar a publicação e tomar ciência do seu conteúdo. A pessoa candidata deverá comparecer ao procedimento de caracterização da deficiência por meio do link indicado em consulta individual na data e horário estabelecidos, portando o documento de identificação original para apresentação visual. O procedimento de caracterização da deficiência consiste em avaliação por meio do uso de tecnologias de telemedicina com a finalidade de verificar a veracidade das informações prestadas pelas pessoas candidatas no ato da inscrição e proferir parecer definitivo a respeito da confirmação da pessoa candidata como pessoa com deficiência. Nos procedimentos de verificação documental complementar para pessoas indígenas, negras e quilombolas, as pessoas candidatas convocadas deverão participar do procedimento de verificação entre 8 e 17 de dezembro de 2025. A verificação será realizada por comissões de 3 a 5 integrantes compostas majoritariamente por indígenas, negros ou quilombolas, respectivamente, avaliando documentações comprobatórias, deliberando por maioria e seguindo as regras estabelecidas para cada grupo. Mais informações sobre o CPNU-2, acesse gov.br/concurso nacional. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!